Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Aqui congregados ao redor da amada Mãe Maria, multipliquemos a nossa experiência bonita e o nosso sentimento de união profunda ao coração da Mãe dolorosa, a Mãe das dores, a Mãe da piedade. E com ela experimentemos a grande esperança da vitória da vida sobre a morte. Seja hoje um dia de profundo silêncio, de meditação, colocando Cristo sempre, mais ainda, no centro de nossa vida. Por isso lembro aqui um bispo do século II chamado Meritão de Sardes, que disse: muitas coisas foram preditas pelos profetas sobre o mistério da Páscoa, que é Cristo, a quem seja dada a glória pelos séculos. Ele desceu dos céus à terra para curar a enfermidade do homem, revestiu-se de nossa natureza no seio da Virgem e se fez homem. Tomou sobre si o sofrimento do homem enfermo num corpo sujeito ao sofrimento e destruiu as paixões da carne. Seu espírito, que não pode morrer, matou a morte homicida. Foi levado como cordeiro e morto como ovelha. Libertou-nos das seduções do mundo, como outrora tirou os israelitas do Egito. Salvou-nos da escravidão do demônio, como fez outrora com Israel, fazendo-o sair das mãos do faraó. Marcou nossas almas com o sinal do seu Espírito e os nossos corpos com seu sangue. Foi Ele, Cristo, que venceu a morte e confundiu o demônio, como outrora Moisés ao faraó. Foi Ele que destruiu a iniquidade e condenou a injustiça e esterilidade, como Moisés ao Egito. Foi Ele, Cristo, meu irmão, minha irmã, que nos fez passar da escravidão para a liberdade, das trevas para a luz, da morte para a vida, da tirania para o reino sem fim. E fez de nós um sacerdócio novo, um povo eleito para sempre. Ele é a Páscoa da nossa salvação. Acolhendo a sua palavra, nós possamos viver este dia, nesta semana maior, esse momento bonito do tríduo pascal da sexta-feira, da oferta que Cristo faz de si. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: a quem procurais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Ele disse: sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: a quem procurais? Eles responderam: a Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Amados e amadas de Deus, hoje somos chamados na igreja no mundo inteiro a ouvir a proclamação da palavra com a recitação e a narração da paixão e morte do Senhor, segundo São João, nos capítulos 18 e 19. São 7 cenas que mostram, portanto, esse momento importante desta experiência de amor de Deus por todos nós, chamados a dela participar. Não somos chamados a participar dela como Judas participa. Aqueles soldados que, levados por Judas, interpelavam a Jesus perguntando: a quem procurais? Eles respondem: a Jesus, o Nazareno. Eles não o conheciam. Judas também não o conhecia, na verdade, da revelação amorosa que ele fazia. Um risco sempre grande para qualquer um de nós, discípulos e discípulas, de não conhecer o Senhor e de não nos deixar tocar pela força amorosa de sua presença, que nos transforma, nos sustenta e nos fortalece.
sou eu. Ele é Deus. Por isso, talvez não conseguissem, nas estreitezas humanas das suas vidas, perceber a presença amorosa de Deus. E Jesus percorre, portanto, uma via sacra, como levado pelos soldados, depois de preso, ao comandante dos judeus, dos guardas dos judeus, preso, foi conduzido a Anás, sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. E Caifás, que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Como somos chamados todos nós a seguir seus passos, mas sem covardia. Pedro ficou de fora, diz o evangelista, perto da porta. O outro discípulo era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. E naquele momento era o momento do testemunho, mas a fragilidade humana o fez covarde. A criada que guardava a porta disse a Pedro: não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele disse: não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira, estavam ali se aquecendo, fazia frio, e Pedro ficou com eles aquecendo-se. E lá continuava ele. Disseram-lhe: não és tu também um dos discípulos dele? De novo, não. Um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: será que não te vi no jardim com eles? Pedro novamente negou e o galo cantou. Não teve coragem. A coragem de Maria, que perto da cruz de Jesus lá estava, como mãe, fazendo-se discípula com as outras Marias e com o discípulo amado. A ela, corajosa, na alegria, mesmo na dor, Jesus, ao vê-la e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse: mulher, este é o teu filho. E depois ao discípulo: esta é tua mãe. E ele a trouxe sempre consigo e a acolheu. Diante daquela cena em que Jesus se oferecia ao dizer: tudo está consumado, e sabendo que estava tudo consumado, e para que a Escritura se cumprisse, ele disse: tenho sede, uma sede de nós, uma sede para que nós tenhamos a coragem de dar testemunho e vivermos na verdade, na justiça, em todas as circunstâncias. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram à sua boca. E depois daquilo ele disse: tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito e logo daí saiu sangue e água. Amados e amadas de Deus, nossos corações se abram, como diz Melitão de Sardes, este bispo do século II, para compreendermos. Foi ele que destruiu a iniquidade e condenou a injustiça e a esterilidade, como Moisés no Egito. Foi ele, e é ele que nos faz passar da escravidão para a liberdade, das trevas para a luz, da morte para a vida, da tirania para o reino do amor, como sacerdócio novo. Unidos ao coração da Mãe da Piedade, Mãe dolorosa, supliquemos a Deus a graça de compreendermos que Ele, Cristo, é a Páscoa da nossa salvação. Senhora da Piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda
Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Com alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.